Olá, meus amigos do Instituto Adolf Fritz, sejam bem-vindos a mais um Fritzcast. Então vou me acostumar com esse nome. E hoje a gente está com uma convidada aqui super especial, num lugar muito especial, muito bonito. A gente tem uma história nesse local aqui gigantesca. Que nós estamos falando com vocês diretamente da França, e aqui ao meu lado está a Maria. Maria, o currículo da Maria em relação ao Instituto é enorme. A Maria ela foi a primeira pessoa que me traduziu quando eu vi a França pela primeira vez, em 2018. Né? E de lá para cá, ela já traduziu vários seminários nossos, ela nos ajudava no nosso trabalho, né? Recebia a gente na casa dela com todo carinho. E que coisa maravilhosa que aconteceu nos últimos meses, que a Maria se tornou a fundadora e presidente de uma associação, que hoje é a associação que nos recebe aqui na França. Então, a nossa história com a Maria é longa, a gente tem muita história para contar. Maria, por gentileza, primeiro, apresente-se para as pessoas, para que elas saibam quem você é e um pouco da sua história. Então, eu chamo-me Maria do Castelo. Dizem as pessoas por aqui, pois, porque a gente temos a sorte de viver no castelo de Rennes-le-Château, em França. Então, a minha história com o Sr. Roberto Barbosa e a sua esposa foi de encontrar este médium que faz muito bem às pessoas por aqui em volta da nossa zona e até mais longe, muito mais longe, porque pessoas da França inteira vêm até aqui. Foi mesmo este fim de semana assim que se passou. Então, pois, estas pessoas que vêm aqui precisam de muito amor, precisam de ser tratadas, precisam de ajuda. E então eu pensei que se a gente podia criar uma associação com alguns voluntários, poderíamos também ajudar o Instituto Adolf Fritz. É assim? A Maria, gente, você não se acanhe com ela. Obviamente, ela é portuguesa, já deu para perceber. Mas a Maria é mais francesa. Por quê? Ela veio para morar na França criança, não foi, Maria? Sim, foi, tinha 12 anos. 12 anos. E agora já lá vai muito tempo. Pois, desculpem o meu português. Então a Maria é muito engraçado, porque ela às vezes fala assim para mim, Roberto, como se diz tal palavra em português? Pois Mas é porque, obviamente, hoje em dia, o idioma mais fácil para ela, o idioma na cabeça dela mais importante é o francês, né? Aqui ela vive, o esposo dela é francês, os filhos nasceram todos aqui. Não é isso, Maria? É isso mesmo. É isso. Então, essa associação, que chama-se A Mão Estendida, é assim que se chama. Mas como é em francês? Eu nunca consegui falar. Não, em francês é La Main Tendue. La main tendue. La Main Tendue 11, porque 11 é o número do nosso departamento daqui, mas em português diz-se, quer dizer a mesma coisa, a gente estende a nossa mão para aqueles que precisam. Legal. E foi assim que nasceu então essa associação. Legal. A Maria tem outras coisas, ela não está falando muito dela, viu? Mas como eu a conheço muito bem, eu vou explorar ela um pouco mais. Maria, conte para nós, porque assim, quando eu cheguei aqui, eu soube, a primeira coisa que eu soube era que você também é médium. Eu não sabia como é que se chamava o que me acontecia. Então, desde a idade dos 9 anos, eu sentia coisas, pensava que toda a gente sentia as mesmas, mas depois, mais tarde, a minha mãe disse-me, não, filha, não é igual para todos, mas sabes, tens que ficar um bocadinho calada com isso, só para mim é que falas. E então foi assim, eu comecei a ver coisas que não viam os outros, a sentir coisas, a ouvir coisas, palavras, a verem
parecia fotografias, mas não eram bem fotografias. E então eu vivi assim com isto até à idade dos 17 anos. Tinha 9 até 17, e depois um dia uma menina queimou-se, estava muito, muito queimada, um braço todo queimado, e eu fui assim para ela e pus só assim muito perto dela. E depois fui-me embora, e ela disse, não, mas volta para o pé de mim, porque quando estás contra mim, então já não me dói nada. E então eu, assim de instinto, eu pus assim a minha mão assim só por cima, e calmou a dor, e então aquilo acabou. Ela tinha lá uma ferida, mas não tinha dor. Eu então contei aquilo, pois, e depois outras coisas assim a seguir. E foi assim. E quando eu ouvia aquelas palavras que vinham até à minha cabeça, e aquelas fotografias, eu, assim, a ter mais idade, ia ter com as pessoas, e dizia assim, você sabe, você não devia amanhã ir para aquele lado. Ou então, se for, tem que ser acompanhada com alguém, não vá sozinha. Porque as pessoas tinham medo, e eu também tinha medo de dizer aquilo, mas eu sabia que se a pessoa não fosse como estava previsto, que ela fizesse mais atenção, não tinha azar na vida dela, e naquele dia que ela ia sair. E cada vez era a mais e a mais. Que legal. Um dia foi um menino que veio ter comigo e que me disse, olha, eu perdi umas coisinhas que ele lá tinha, e chorava muito porque tinha medo que o pai ralhasse com ele. Pois, e então disse, ajude-me a encontrar o que eu... E eu lá fiquei assim, comecei a rezar e disse, então, vocês que veem tudo lá por cima, ajudem-me a ver onde é que está o que perdeu o menino. E a resposta chegou de caminho. E eu enviei o menino para aquele sítio, e ele lá encontrou o que tinha perdido. E a partir dali eu comecei a acreditar o que eu estava a viver, porque até ali acreditava, mas também não estava certa. Entendi. É assim, e depois muitas mais. Maria, você é a mulher do castelo. Sou mulher do castelo. É o que diziam as pessoas por aqui. Mas é verdade. Para vocês terem ideia, nós vamos colocar algumas fotos na hora do vídeo para vocês saberem onde nós estamos. Nós estamos aqui, parece uma capela, né? O que era aqui, Maria? O que era esse lugar aqui, essa parte aqui do castelo? Aqui estamos numa sala que tem muitos anos. Esta sala foi construída em 864. Naquela época... Desculpa, mas esses números são muito incríveis. Essa sala, sim, tem tem quase 1.200 anos. É isso mesmo. Esse teto de pedra. Sim, também tem a mesma idade, pois, porque foi feito assim. Caramba. Foi feito naquele sítio. Então, naquela época, antes daquela época, nos anos 500, 450, 500, a aldeia de Rennes-le-Château, moravam aqui os visigodos. E então, quando eles construíram esta sala, 300, 400 anos a mais, ainda guardaram aquela ideia e a pensar nos visigodos. E então ela chama-se a Sala Visigota. Que legal. Porque isso é antes até mesmo da Idade Média. Pois é. Caramba. Mas, vá lá. Então esta sala serviu para fazer banquetes, serviu também de adega, também serviu de adega. Aqui é muito frio, né, Maria? Isto é muito fresquinho, porque uma parte está por baixo da terra. Para vocês terem ideia, nós estamos agora no verão, né? Sim. Estamos agora no verão. No verão. Lá fora hoje acho que estava uns 30 graus, mais Sim. ou menos. Mas aqui dentro faz um pouquinho de frio.
Aqui deve estar alguns 20, se calhar. É, E é natural, é mesmo natural. são as próprias pedras que mantêm a temperatura, São, né? e depois também o que está por baixo, porque Uhum. temos, o chão está por cima de rochas Uhum. e de água que lá profunda e também terra que está em volta. Legal. E depois, pois, estas pedras também. Maria, conta para nós, como foi que esse castelo veio parar nas suas mãos? Ai, Você me contou essa história algumas vezes, mas eu queria que pois. você compartilhasse com os nossos Ai, amigos. ai, ai, ai. Isto é um bocadinho comprido a contar, mas eu vou ensaiar de. Resumido, Sim, resumido. sim, vai lá. A primeira vez que eu vim a Rennes-le-Château foi acompanhada do meu marido para ir ali visitar a igreja. E ele já sabia que eu via as coisas assim, e ele disse assim para mim: tens que vir comigo para ir ver o que é que tu vês lá atrás do altar da igreja. Foi assim, cá viemos, e eu a passar ali na estrada aí para cima, para o lado da igreja, eu fui assim chamada ao lado, para o lado direito. E fui para o lado direito. E o meu marido disse: mas para onde é que tu vais? Não é para aí a igreja, é lá em cima. E então eu disse: sim, sim, eu acredito que seja lá em cima, mas eu chamo-me daqui. Mas quem chama? Não sei, mas eu vou lá. Bem, lá fui à igreja, de toda a maneira, ver o que ele queria e voltámos para baixo. A passar na frente do castelo, voltei para lá. E este castelo estava, como eu posso dizer, era muita vegetação. Tanta vegetação por cima do castelo que nem se via que era um castelo. Era só ruínas. Estava bem abandonado, né, Maria? Estava bem abandonado. Mas eu continuei o meu caminhozinho e fui assim. Estava lá muita silva, muitas. E eu lá fui. E entrei assim por dentro e chamei: está aqui alguém? E então um senhor já velhinho saiu lá de uma porta, olhou para mim e disse-me assim: quem é você? E eu disse: sou a Maria. O que é que você quer? Não sei. O homem ficou admirado, pois. E era verdade, eu não sabia o que queria com ele, nem o que vinha fazer. E ele disse-me: você quer falar no padre? Se calhar daqui. Não, só quero falar com você. E ele diz: pois, mas eu agora não tenho tempo. E eu disse: então eu volto. E foi assim, fui-me embora. E depois escrevi para ele durante um ano. Ele disse: ele não respondeu 2 vezes. E depois já não respondia. E eu voltei. E foi assim durante 1 ano ou 2. E um dia aquele senhor disse-me assim: você sabe, eu vou perder o meu castelo. E a minha irmã, viviam os 2 juntos. E então eu e a minha irmã, porque o Estado francês quer que a gente fosse para uma casa de idosos, e então vão-nos tirar o castelo para pagar o nosso lugar na casa dos idosos. E eu ouvi, assim, ouvi-me eu a falar, a dizer: eu viva, você nunca vai para uma casa de idosos, nem você, nem a sua irmã. E ele olhou assim para mim: mas você é doida, disse-me ele. E eu disse: não, não, eu digo e posso repetir que eu viva, você nunca mais e nunca vai para uma casa de idosos. Ficámos assim. O tempo passou, mais 1 ano, e depois eles foram para um hospital porque estavam muito doentes. E depois voltaram para cá. Mas é verdade que as administrações daqui queriam mesmo que eles fossem para uma casa de idosos, já eram velhinhos. E depois eu disse: não, eles têm uma casa. E então eu e o meu marido andámos a limpar e a arranjar uma cozinha e um quarto para ele no castelo, e a pintar, a pôr água, a pôr eletricidade. Fizemos lá mesmo
um lugar com conforto para ele lá estar. E ela já tinha uma casita também. E então eles voltaram para a casa deles e nunca, a partir daquele dia, eu vim para cá todos os fins de semana. Cozinhar para eles, ir às compras para eles, contar histórias para eles. E eles a contar para mim a vida deles e a vida do castelo. E depois o tempo passou, há alguns 10 anos. E depois chegou um ponto que não podiam ser curados. Mas ficaram na casa deles, no castelo deles, até ao fim da vida deles. Então a minha missão estava cumprida. E depois, 2 anos antes, esqueci-me, desculpe, esqueci-me. 2 anos antes, aquela senhora disse-me: sabe, Maria, o castelo é para você. Não é, disse eu, não é, não pode ser. Eu não tenho dinheiro para o arranjar, não tenho tempo, não pode ser. E ela diz sim. Você estava aqui cuidando, era deles, não era do castelo. Andava-me a ocupar deles ao fim de semana. O meu marido andava a arranjar as paredes que estavam a cair. Bem, foi assim. E depois, um dia, eu vi que ela estava assim a se deixar aí para baixo. Deixava-se para baixo. E eu disse: então, mas por que é que você anda tão triste? Porque você não quer aceitar que eu lhe dê o meu castelo. Mas não posso. Sim, você pode. Bem, eu lá pensei com o meu marido, então vamos aceitar e depois, quando eles partirem, a gente vende. Pois, então disse para ela: sim, a gente aceita a sua oferta. E então a mulher, coitada, estava toda contente. E ela disse-me: sabe, os meus melhores anos, tenho 84 anos, e os meus melhores anos de vida foram aqueles que eu passei com você e com o seu marido. E o meu irmão também. Então, é assim, deve ser assim. Então, lá foi assim. 2 anos depois, esta senhora foi-se embora. É assim a vida. E ficou o irmão. E depois o irmão também me ocupei dele até o fim. E igual, 2 anos depois, ele estava doente, chegou a hora dele, também se foi embora. E então ficamos nós com o castelo nos braços. Era pedras por todo lado. Não tinha grande coisa para morar. E então começámos a arranjar um quarto para dormir, a arranjar uma cozinha que tenha conforto, pouco a pouco, pouco a pouco. E então, agora, este castelo durante 40 anos estava sempre fechado. Fechado, fechado para todos. Ninguém podia chegar perto das portas, estava tudo... aquele senhor não queria cá ninguém. E eu disse assim: então, mas este castelo não pode ser só para nós, também vai ser para todos aqueles que querem visitar este castelo, que querem entrar cá dentro. E então, depois de alguns trabalhos feitos, a gente abriu o castelo ao público. E agora, hoje, o público vem visitar o castelo e está muito, muito, muito contente. Estão mesmo... Este castelo faz parte da história desta região, que chama-se La Haute-Vallée de l'Aude. É o único castelo desta época de 800 que está em pé. Os outros só são ruínas no chão. E este está em pé, e então as pessoas vêm visitar. E depois também tive uma ideia. Então eu podia fazer aqui uns quartos para acolher as pessoas. De repente, receber algum médium brasileiro. Vá lá, e de repente, é verdade, chegou aqui um médium brasileiro que não sabia onde ir dormir, aonde ir comer. E como eu gosto de fazer cozinha também, pensei: então ele ficava bem aqui neste quarto e podia comer bem nesta mesa. E então é assim já há mais de 6 anos agora. E então é assim que... Eu fui um dos primeiros hóspedes aqui do castelo. Foi mesmo. Tá vendo? Foi mesmo hóspede, um dos primeiros. E agora está.
E também não para aí, porque também andemos agora, organizamos um jogo, não sei se esse jogo existe É bem interessante, eu já em vi, eu Portugal, entendi já. chama-se chama-se Escape Escape. Game. Escape Game. Gente, Escape Game. deixa eu resumir para o pessoal como é para explicar. É o Sim. seguinte, é aqui dentro do castelo, tem muitas salas que, aqui é enorme, então não tem muitas salas que não são usadas, tem salas que... E eles prepararam algumas dessas salas para fazer como se fosse um jogo de investigação, onde você entra num determinado local do castelo e você só consegue sair se você sair decifrando todos os sinais, todos os segredos, né, de uma história que tem uma narração, que tem uma sequência, tem que vestir determinadas roupas, é muito interessante, certo? Eu nunca participei ainda, porque a gente só vem para cá para trabalhar. Mas se um dia você vier conhecer o castelo de Rennes-le-Château, participe, você vai ver que é muito legal. E então, esse jogo agora, as pessoas vêm mesmo, posso dizer, do mundo inteiro, porque Rennes-le-Château é visitado pelo mundo inteiro, e então as pessoas vêm cá e vêm fazer o jogo, e então gostam muito, gostam muito. Rennes-le-Château, Maria, é bom lembrar que é um local que foi citado no filme do Dan Brown, né? O Código da Vinci. Tem uma cena do Tom Hanks com aquela atriz, né? E eles falam, a história se passa, o final da história se passa, né? Onde eles acham o grau, né? Exatamente na região de Rennes-le-Château, porque tem uma lenda aqui na região que aqui viveu Maria Madalena, né? Que quando ela saiu lá da Palestina, onde ela vivia com Cristo, depois da crucificação, ela fugiu para a França e viveu aqui. Inclusive, se não me engano, Maria, tem uma gruta aqui perto que dizem onde ela viveu. É isso? É isso mesmo. É uma gruta bastante visitada pelos Sim, turistas também. sim, agora vai ser visitada, vai ser securizada para poder ser visitada. É verdade que agora há muitos países que vêm em pelerinagem a Rennes-le-Château por Maria Madalena. Exato. E é mesmo uma coisa que está a abrir mesmo as possibilidades para todos virem cá em pelerinagem. Maria. Vem do Brasil, vem de tudo. Eu já encontrei vários brasileiros aqui. Sim. Vários brasileiros. Já. Sim, vem muitos. Maria, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente encerrar a nossa conversa. Eu ficaria aqui a noite toda, porque eu adoro ouvir você contar essas histórias. Mas me fala uma coisa. Quando você lembra da sua vida, de toda a sua vida, qual foi o momento na sua vida que você considera o momento mais importante? Pode ser o momento mais feliz da sua vida, pode ser o momento onde você passou por um sofrimento, mas qual foi aquele momento da sua vida que mais marcou a sua existência aqui na Terra? A resposta que eu vou fazer, eu só soube depois que isto aconteceu. Tudo bem. Que era um momento onde a minha vida ia mudar. Foi quando eu fui obrigada porque foi assim. Os meus pais, eu tenho 2 irmãos e um era doente, muito doente. E em Portugal, naquela época, em 1970, os doutores não sabiam curar a doença dele. Então tivemos a sorte que um doutor disse ao meu pai: para curar o seu filho, você deve ir para a França, porque está lá um hospital que cura os meninos e as meninas. Chama-se o Hospital das Crianças. E o meu pai veio para cá durante um ano, preparar trabalho e encontrar alojamento. E então a gente veio depois. Naquela época, quando eu cá cheguei, não sabia o que era ir a minha vida, pois. Tinha ideias, mas o que eu sabia é que não voltava mais viver para Portugal e que, de toda a maneira, eu tinha uma missão aqui. Naquele dia que eu compreendi aquilo, fiquei à espera de que tudo o que ia se passar naqueles anos a vida. E então foi assim que se passou, como todas as mulheres, ou muitas. Casei-me, tive 2 filhos, e depois, pouco a pouco, tive a minha vida, fui trabalhar, e depois chegou o castelo.
também cá estava na minha ideia. Não, não estava cá na minha ideia. Eu sabia que ia haver que a minha vida ia mudar, não sabia bem como, mas que era uma grande, grande casa e que eu tinha que vir para aquela casa para dar amor e energia às pessoas que vinham para cá. E foi então naquele dia e naqueles anos, em 2010, que cheguei aqui ao castelo. E então, os dias mais felizes da minha vida foi de chegar àquele ponto onde eu compreendi que a minha vida e o meu destino, porque não podia ser de outra maneira, era mesmo o meu destino, que de chegar aqui e de fazer tudo o que eu faço hoje para as pessoas que precisam, para acolher as pessoas que vêm aqui. E vá lá, é assim. Não escolhi. Alguém me disse que Você devia foi ser escolhida. assim. Penso que fui escolhida, deve ser, mas eu sei o que eu estou profundamente convencida é que a minha vida tem que ser aqui até ao fim, porque é aqui que eu tenho um trabalho a fazer. Então, faço. Eu estava hoje a gente teve um seminário aqui em René-le-Château para encerrar nossas atividades e eu estava dizendo, quando eu estava terminando o seminário, me veio uma inspiração para falar da Maria, porque desde que eu cheguei aqui, a Maria sempre foi uma pessoa muito carinhosa comigo, me tratou sempre com muito zelo, sabe? Parece que você encontrou uma mãe, uma outra mãe. E no dia que a minha mãe desencarnou, era ao lado dela que eu estava. Quando minha mãe desencarnou ano passado, eu estava aqui na França trabalhando e, obviamente, eu não tinha como ir embora. Tinha uma fila de 1.200 pessoas esperando o nosso trabalho. E eu tomei a decisão de ficar na França. E a Maria foi uma das pessoas que esteve perto de mim nesses dias, né? E me deu aquele acolhimento maternal que naquele instante eu precisava. Maria, muito obrigado pela sua participação com a gente. Obrigado por essas histórias lindas que você conta ela com tanta paixão, com tanto amor. A gente se encanta por esse lugar, a gente se encanta pelas suas histórias. E eu sou uma pessoa, eu sou muito fã desse castelo, sou fã até dos espíritos que andam aqui, que a gente tem a oportunidade de conversar com alguns, de ver outros, né? No começo eles não gostavam muito de mim, não, mas eles foram se acostumando com a minha presença, também porque depois eles foram entendendo o que é que a gente estava fazendo aqui. Então, hoje eu me sinto extremamente acolhido também por eles. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. Agradeço mais uma vez a Maria, né, por nos receber com tanto amor. E a gente está de volta aqui em René-le-Château ano que vem. Em 2025 a gente vai voltar aqui. O mês eu acho que é maio, não tenho certeza ainda, tá? Mas a gente vai voltar em maio para dar continuidade ao nosso trabalho e ano que vem eu vou estar celebrando meus 30 anos de mediunidade e eu vou estar muito feliz, porque nesse dia eu vou estar celebrando ao lado da minha amiga, tá certo? Obrigado, gente, até a próxima. Fiquem com Deus. Você quer dizer mais alguma coisa, Maria? Só posso dizer uma coisa. Pois não. Vocês, quando chegaram aqui, penso que já estava à vossa espera. À vossa espera, você e a sua esposa, porque eu sabia que uma pessoa importante vinha vir para aqui. E então não sabia quem era. Dr. Fritz. Mas se calhar também, também, é verdade. Mas vocês são sempre os bem-vindos para aqui. E o castelo está iluminado cada vez que vocês vêm aqui e que estas pessoas todas são curadas ou tratadas que vêm por aqui. Então, obrigado também por a vossa presença aqui. Valeu, gente. Obrigado. Continuem com a gente no Fritzcast e a gente se vê no próximo episódio. Bye, bye.